Olá pessoal, aqui no canal Cláudia Aparecida da Silva, minha salvação, e para mais um vídeo. Então vamos lá num bate-papo. Hoje eu vou falar sobre o que nós estamos vivendo. Estamos aí chegando no final do ano e muita coisa aí acontecendo, né? As correrias, o fechamento aí de ano e as questões, né, da nossa família e o que a gente vai fazer nesse tempo aí, né? Eu acho que é interessante a palavra-chave, eu acho que a gente tem que estar falando hoje é sobre organização. A organização é muito importante, né? Eu queria falar para vocês que a questão minha, né, que eu falei para vocês da questão que eu tive o transtorno borderline, eu deixava muito as coisas acumularem, não tinha organização mental. E quem gostar aí, fica até o final que a gente vai estar aprendendo muita coisa. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e passe para as outras pessoas que realmente precisam ir, tá bom? Vamos lá? Então, o tema organização. Quando eu tinha o transtorno borderline e tinha muitas questões que eu tinha que saber lidar, né? A família, o trabalho, os filhos. Então eu comecei a ter dificuldade em administrar tudo isso. Olha, gente, que barulho. Agora tem comercial com avião. Agora é chique. Então, e nós temos muito essa dificuldade, né? Não são todos, mas muitos sofrem, né? No meu caso, eu tinha o transtorno borderline e eu tinha dificuldade em se organizar, mentalmente organizar a minha vida pessoal. Então atrapalhava muito, né? Que nem agora a gente está chegando no final do ano. O que a gente tem que fazer para a gente não entrar em pânico? Porque eu entrava muito em pânico, eu via que eu acumulava muitas coisas, a dificuldade de ter uma organização mesmo, né? A gente tem que ter um planejamento, isso é muito importante, nos ajuda a organizar, não entrar em pânico, em desespero. Então agora a gente está chegando no final do ano, a gente vai ter que tem um monte de coisa aí para a gente estar fazendo o fechamento, né? No nosso trabalho, né? Na nossa família. Aí os planos, né? Do que a gente planejou no começo do ano para estar encerrando, correndo atrás. Então tem uma hora que a gente entra em pânico se a gente acumular tudo e a gente acaba não fazendo nada, se estressando e prejudicando, né, a todos. Então o que nós devemos fazer é organizar. Então falando aí na época quando em Gênesis, né, Deus criou o mundo e teve essa organização, né? Ele fez o primeiro dia, ele fez uma coisa, no segundo e assim por diante. E o sábado ele descansou, ele fez para descanso. E hoje em dia o que a gente vê, muitas pessoas elas estão trabalhando excessivamente, em vez de se organizar, elas trabalham a todo momento, de segunda a segunda, não tem horário, não tem tempo. E nós somos seres humanos, nós não fomos feitos para ficar trabalhando 24 horas e de segunda a segunda, né? Nós temos que ter nosso descanso para nossa mente, senão a gente vai entrar em um quadro de estresse, depressão e tudo mais. Então o que a gente tem que fazer, né? Ter essa organização, ter uma agenda para organizar nosso tempo, uma planilha de organização das atividades e tarefas. É fácil? Não é, porque quando a gente vê que tá começando de novo, né? A gente vai vendo que a gente vai se organizando, depois a gente vai se perdendo. Então a gente tem que pegar, não, tá faltando o quê? Organização, né? Tudo tem que ter organização, senão nós não conseguimos fazer nada.
Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não tenho tempo para nada. Mas vai ver, a pessoa ela não sabe organizar o seu tempo. Eu era assim, que eu não conseguia nada. E eu via, tinha pessoas que organizava o seu tempo e tinha tempo para descansar. Falei, peraí, alguma coisa tá errada. Então a gente tem que procurar, sim, ter esse tempo de descansar, um tempo para trabalhar, um tempo para ler, né? Lá na Bíblia fala que tudo tem o seu tempo, né? Tempo de sorrir, de trabalhar, de brincar, de descansar, enfim. Então é isso, pessoal. Hoje a gente está falando essa questão da organização e que, lembrando lá em Gênesis, voltando, Jesus organizou, né? Organizou a semana e depois ele também organizou na época do Êxodo, né? Quando os filhos de Deus foram para o deserto em direção à terra prometida, Deus também pôs ordem, organização. Teve até, a gente fala aí, né, das estatísticas, e veio de lá, você vai ler, tá lá que Deus organizou, fez um censo, as tribos eram organizadas, elas saíam, cada um com a sua bandeira, com o seu grupo, né? Eram as 12 tribos, né? E era tudo organizado. Para os levitas, olha lá, gente, o barulhinho do filme. Os levitas também, Deus também deu orientações para eles em questão de como cuidar dos leprosos na época, dos doentes. Deu orientação, principalmente uma delas é lavar as mãos. E hoje a gente está sofrendo a pandemia porque nós não seguimos a regra da questão da higiene, por isso que houve, né? Infelizmente hoje a gente está aprendendo, né? Que tem que higienizar a mão sempre, enfim. Então sempre houve na história essa questão da organização. E muitas das vezes a gente tem em casa um exemplo que infelizmente, né, quer dizer, infelizmente, né, tem pessoas que não têm essa organização, não tem essa orientação. Então a gente tem que procurar, pesquisar, né, ler livros, na questão de organizar a casa, limpar a casa, né? Eu li um livro muito interessante de uma americana, eu não me lembro o nome agora, gente, mas eu acho que vocês pesquisando e eu procurei ler, organizar, porque vai chegando uma época que a gente vai tendo mais idade, a gente não vai tendo tantas habilidades como antes, né? Vai diminuindo o nosso ritmo. Então, de acordo com o nosso ritmo, a gente vai nos organizando, vai também delegando tarefas. É importante isso, a gente dividir na família, né? Cada um fazer alguma coisa. Em casa, um gosta de cozinhar, um gosta de cozinhar coisas salgadas, outros o doce, o outro gosta de lavar louça, o outro gosta de organizar, né, as coisas da casa, enfim, cada um tem uma habilidade na família, né? Os americanos, eles têm muito essa cultura de cada um ter uma tarefa na casa e organizar. Já os brasileiros, a gente tem babá, a gente tem, né, empregado, quer dizer, entre aspas, quem pode, né? Quem não pode é só a mãe, né? A gente tem a cultura que a mãe faz tudo. Não, a gente tem que dividir essas tarefas para não sobrecarregar ninguém, não é? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente comentou hoje, conversou no nosso bate-papo. Se gostaram, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra, né, de um olhar diferente, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!